Muito bem, estamos no ar com mais um boletim. Agora para a gente destacar o segundo levantamento feito aí pelo IMEA sobre o confinamento lá no Mato Grosso. Houve uma melhora em relação àquela primeira projeção. Na primeira projeção, você que acompanha Notícias Agrícolas viu que o Estado previa uma redução aí de mais de 30% no volume de animais confinados. Houve uma melhora nessa projeção, mas ainda assim é um volume ainda menor do que aquele confinado em 2019. Para nos ajudar a entender melhor esses números, as motivações para essa redução, a gente convidou o Bruno Andrade, diretor de operações do IMAC, Instituto Mato Grossense de Carne, que participou também desse levantamento. Bruno, ajuda a gente a entender o que mudou do primeiro levantamento para cá. Apesar de uma evolução, de uma melhora na perspectiva de produção, ainda assim teremos uma redução em relação ao volume de confinamento comparado com o ano passado, é isso? Isso, exatamente. Esse estudo que foi desenvolvido pelo IMEA, ele mostra que, ainda que o cenário possa ter mudado um pouco entre a primeira pesquisa e a segunda pesquisa que eles fizeram esse ano, ainda é estimado uma queda no número de animais confinados em relação a 2019, né? Muito por conta desse cenário de alto custo que a gente tem observado aqui no estado de Mato Grosso. Vamos aos números. De quanto deve ser essa redução, Bruno? Então, essa redução agora ela é estimada em 22%, né, em relação aos números do ano passado, ao que foi produzido aqui pelo Estado. E, basicamente, com exceção da região, da microrregião do Médio Norte, as outras regiões do estado de Mato Grosso, todas caem, né, de produção em relação ao ano passado. O Médio Norte, pela sua característica de também ser uma região de alta produção de grãos e farelos, acaba tendo aí uma possibilidade de aumento, né, por conta dessa maior oferta de insumos e talvez uma relação aí benefício-custo melhor do que em outras regiões do estado. Isso significa o que em termos de volume de animais? Olha, os números para esse ano, eles estão estimados aí acima de 600 mil animais, né? Em relação ao ano passado, é uma queda de 22%. Ano passado, se não me engano, foram em torno de 800 mil animais que foram confinados, né? 824 mil animais no ano passado, e esse ano estimado, por essa segunda pesquisa aí, 641 mil animais. E a região, como eu comentei, a macro-região que mais cresce, que cresce somente, é a região do Médio Norte, saindo de 116 mil animais do ano passado para 147 mil animais esse ano, né? Um crescimento aí de 26% nessa região somente. Todas as outras caem aí na faixa de 20%, 30%, 40% em relação a 2019. E essa melhora do Médio Norte tem a ver, como você já colocou, com um melhor acesso aí à dieta, é isso? O Médio Norte é a região que mais produz grãos e farelos, né? Então, com certeza, a composição da dieta entre essas duas pesquisas que foram feitas, ela se apresentou mais interessante, embora também tenha aumentado o seu custo, né? Em geral, o estado de Mato Grosso teve uma elevação no custo com a dieta em torno de 17%, comparado 2019 com 2020, mas a competitividade ela acabou ficando interessante nessa região do Médio Norte, quando a gente também considera os preços disponíveis no mercado futuro no segundo semestre. Então, muito provavelmente os produtores dessa região, que são de grandes confinadores, devem ter conseguido encontrar estratégias aí para fixar seus preços no mercado futuro. Mas é importante destacar que só essa região teve essa reversão de tendência, né, Bruno? Somente essa região. As demais, todas apresentam uma expectativa de queda, muito também fruto desse crescimento aí nos preços do custo de produção para a composição da dieta e também na reposição. Isso, com certeza, pegando diretamente pequenos e médios confinadores
que acabam não tendo essa escala de produção e aí não conseguem fazer essa produção dos preços que justificam, né? E que, portanto, não trazem viabilidade econômica para eles. Mas já dá para dizer que está tudo certo, está tudo comprado, tudo pronto para esse confinamento? Como? Já dá para dizer que está tudo certo, tudo comprado, tudo pronto para esse confinamento do segundo giro aí? Não, ainda não. A pesquisa que o IMEA fez também aponta que mais de 35% dos animais necessários para cumprir essa meta de mais de 600 mil animais ainda não foram adquiridos. Então, até que surja uma nova pesquisa, até o momento a gente ainda tem uma perspectiva de queda maior ainda do que esses 22%, uma vez que mais de 35% dos animais estimados para esse ano ainda não foram garantidos pelos confinadores. Quer dizer, existe a intenção de confinar, mas ainda não está tudo pronto. Existe a intenção de se confinar, mas ainda não se tem todos os animais necessários para cumprir essa intenção. Isso vale também para alimentação, Bruno? Isso também vale para alimentação, uma parcela pequena, mas significativa, de produtores ainda não estão comprados, né, em sua totalidade com os insumos para a nutrição dos animais no confinamento esse ano. Embora isso consiga se resolver com uma facilidade maior até do que a originação dos animais, ainda assim é um ponto de destaque, a gente tem que observar, mas o que mais preocupa mesmo é o fato de que você não tem aí 100% dos animais garantidos para esse ano ainda. Mas não tem uma oferta ou eles estão sendo disputados, Bruno? Não, olha, a oferta ela até existe, só que a preços que não são competitivos, né? Que não justificam você colocar esse animal no confinamento. E quando você considera que boa parte desses confinamentos são pequenos e médios, realmente a conta para ele fica mais estrangulada. São oscilações muito importantes aí nos preços, né? Principalmente de bezerro, enfim, de boi magro, né? Sim, exatamente. Se a gente for pegar os dados do ano passado e comparar com os dados desse ano, com certeza a gente teve aí regiões onde a valorização ela foi acima de 30%, né, na categoria. Então, é bem complicado para o pecuarista conseguir fazer essa composição de custos dentro do confinamento. Hoje, a sinalização de preço no momento da entrega desses animais já agrada o produtor, já fecha as contas ou ainda não, Bruno? Olha, aí cada caso é um caso, né? Mas a gente observou aí, entre essas duas pesquisas que o IMEA realizou, a gente faz aqui no próprio IMAC acompanhamento de preços no mercado, e a gente observa que no passado, recente, aí, algumas semanas atrás, a gente teve umas boas oportunidades de negociação no mercado futuro, né? Mas depende muito da realidade do pecuarista, a região onde ele se insere, a disponibilidade de indústrias ali na região também. Embora a gente esteja num momento interessante em relação às exportações, vendendo bastante, principalmente para a China, né? O estado de Mato Grosso tem se valorizado e tem conseguido bons números em relação a isso. Mas nesse momento, o que a gente observa mesmo é que a questão do custo de produção tem sido bem impactante para o pecuarista. Mas sim, a gente teve, em alguns momentos, aí, algumas semanas atrás, bons momentos para que o pecuarista conseguisse fechar sua produção, a sua negociação antecipada. Tanto é isso que provavelmente esses confinadores do Médio Norte devem ter encontrado essa solução nesse período aí entre a primeira e a segunda pesquisa. Mas, de fato, o que está pressionando bastante são os custos de produção. Quem confinou sem se proteger está correndo risco, Bruno? Olha, assim, não necessariamente também, né? Depende muito da realidade do pecuarista, né? Tudo depende do custo de produção dele e como que ele está exposto no mercado físico. Mas, de fato, né, se a gente for pensar na atividade do confinamento como ela é hoje, o pecuarista ele tem que, no momento que vai planejar fazer a sua atividade, ele já tem que ter algum tipo de previsibilidade no momento da venda, né? Então, quanto mais seguro ele estiver na compra e na venda do que ele tem dentro da propriedade, é melhor para ele. Mas boas oportunidades, elas surgem de uma hora para outra, mas de fato a orientação principal é que você proteja as suas compras, né, e proteja também as suas vendas.
Levando-se em conta que a gente vai ter uma queda de animais confinados em torno aí de 22%, isso ainda é uma projeção, como você lembrou, tem muito produtor que ainda não conseguiu nem comprar os animais aí para confinamento, esse percentual pode ser revisto. Mas levando em conta que também no último trimestre a gente ainda não tem um animal a pasto, significa uma oferta total menor de 22%, Bruno? Não necessariamente, né? Essa oferta, essa diminuição na produção de animais, ela se resume única e exclusivamente à produção de animais confinados, né? A pesquisa ela só trata disso. Agora, a gente tem outros sistemas de produção também acontecendo aqui no Mato Grosso. Você tem semi-confinamento, guarda-pasto, enfim. E parte desse tipo de produção, desse tipo de sistema, pode absorver parte do que seria confinado. De fato, a gente trabalha com um ano onde tem menos oferta de animais, né? A gente não sabe como isso vai se comportar no segundo semestre ainda, mas no que diz respeito ao confinamento, tudo caminha para uma redução na quantidade de animais confinados. Agora, no cômputo geral, né, pensando em animais produzidos sob sistemas de intensivos de produção, a gente pode ter uma certa compensação pelo fato de estar tendo uma redução do número de animais confinados, com alguns sistemas de produção com dietas um pouco mais baratas, né, digamos assim. De forma geral, o volume de animais abatidos no estado no ano de 2020, seguindo o que a gente tem observou desde o primeiro mês, né, no primeiro semestre desse ano, é possível sim que a gente tenha uma leve oferta, uma menor oferta em relação a 2019 também. Muito bem. Bom, de qualquer forma, são informações muito importantes. Houve uma melhora, portanto, em relação àquela perspectiva inicial do primeiro levantamento. No entanto, ainda assim, é uma oferta aquém do volume do ano passado. O Bruno está dizendo para a gente que pode haver uma compensação, principalmente desses animais que passam por semi-confinamento, e esses animais não são contabilizados, né, Bruno? Mas ainda assim não dá para dizer que a gente vai ter uma oferta confortável, certo? Exatamente. Não existe hoje uma estatística oficial ou feita por qualquer entidade, pelo menos que eu saiba, que levante informações sobre semi-confinamento, né? Aqui no Mato Grosso, o IMEA já há algum tempo realiza esse estudo, muito bem feito, inclusive, sobre o sistema de confinamento, e esses são os números, né? E a estimativa, de fato, é que a gente tem uma queda na produção em relação a 2019. Legal. Bruno Andrade, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, pelos esclarecimentos desse levantamento aí do IMEA aqui pra gente. O Bruno é diretor de operações do IMAC, o Instituto Mato Grossense de Carne, projetando, portanto, aí um volume de animais menor do que a gente teve em 2019, principalmente quando a gente fecha o detalhe, olha só o que está sendo produzido em termos de confinamento lá no Mato Grosso, que é o principal estado produtor aí do país. Meu caro Bruno, obrigado, viu? Volto sempre. Obrigado pelo convite. Tá aí, Bruno Andrade conversando aqui com a gente, trazendo, portanto, essas informações. Aqueles 31% verificados no primeiro levantamento reduziram aí para algo em torno de 22%. Ainda assim, é um volume é um percentual que pode aumentar, porque tem muito pecuarista que ainda não finalizou, não tem os animais comprados e nem a dieta comprada aí para colocar efetivamente esses animais em engorda. São 641 mil animais projetados aí para confinamento, portanto, nesse ano de 2020 lá no Mato Grosso. Deixa eu passar os preços rapidamente para vocês.
olhando na tela, você vê B3 evoluindo, setembro 226,40, alta de 0,64%, outubro 225,55, subindo 0,51%, novembro R$ 226,60, alta de 0,71%, e dezembro R$ 227,50, subindo 0,75%. O CPEA acabou encerrando a última sexta-feira com uma queda até forte nas cotações, 1,36% a R$ 224,75, indicador CPEA recuando na última sexta-feira. Vamos ver como vai ser a avaliação do mercado nesta segunda-feira, com o indicador CPEA fechando logo mais no finalzinho da tarde. É assim que o CPEA fecha as cotações, o indicador dele lá, a gente traz para vocês aqui no Notícias Agrícolas também todas as informações. Continue com a gente, na sequência tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive.